imortal que habitava o topo de uma montanha. Ele dava a seus seguidores uma visão do paraíso e convocava eles para cometer assassinatos. Na videoaula de hoje vamos falar sobre Hassan e Sabah, o velho da montanha, e a ordem dos assassinos. A história de Hassan e Sabah é bastante controversa, existe muita lenda misturada a ela. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que ele nasceu numa cidade chamada Qom, no Planalto iraniano, no atual Irã, próximo de Teherã. Bom, o Hassan, ele era de uma família xiita, mas ainda jovem ele entrou em contato na sua cidade natal mesmo com a seita ismaelita, né? E rapidamente ele acabou entendendo muito bem sobre quais eram as bases dessa seita, começou a achar isso muito interessante e aderiu a isso. Rapidamente ele acabou criando uma série de contatos que levaram ele, ainda muito jovem, a entrar em contato com califas, a chefes políticos, a chefes religiosos, e acabou sendo reconhecido como um cara bastante importante, ocupando uma série de cargos políticos, principalmente nas áreas de inteligência, na área de divulgação, na área de contato mesmo com a população e difusão dos ideais dos governantes. Mas essa precocidade do Hassan levou, obviamente, a uma série de invejas e uma série de conflitos que levou a uma perseguição desse cara. Bom, o Hassan ele vai passar por uma série de territórios ali no Oriente Médio. Como eu disse, ele começa a sua vida ali no Irã, mas ele vai passar pelo Egito, pela Síria, pela Palestina, entrando em contato com toda essa população ali, toda islâmica, mas também com populações judaicas e populações cristãs, todos ali no finalzinho do século XI, né? Justamente o momento onde estava começando ali o movimento das cruzadas que vai chegar a esse território, momento também de expansão islâmica, principalmente dos turcos seljúcidas, que vão avançar em direção ali a Constantinopla. Percebe que o Hassan está bem no meio da bagunça desse período dele. Bom, depois de muita perseguição, o Hassan ele vai acabar constituindo uma base, né, o castelo de Alamut, né, tentando fugir dessas pessoas que o perseguiam. Ele descobriu esse castelo já antigo que ficava ali numa região montanhosa no norte do Irã e vai conseguir tomar o castelo. E lá vai ser a sua base, no qual inclusive vai acabar morrendo, né? Segundo o que consta aí, depois de ter tomado Alamut, o Hassan não saiu mais daquele castelo até a sua morte. Bom, ele viveu bastante ali no castelo de Alamut, possivelmente viveu até por volta dos 90 anos, coisa que era muito tempo para sua época, né? O que inclusive pode ter gerado a lenda aí de que ele era imortal. Afinal de contas, um homem muito velho que passou muito tempo no mesmo território e que posteriormente foi substituído por outros líderes que também ficaram um bom tempo e também eram velhos, né? Então sempre tinha lá o velho da montanha, o venerável da montanha, e que controlava uma seita, né? E que seita era essa? Era a seita dos Hassassin, né? Ou assassinos, né? A palavra assassino vem justamente desse grupo. E por quê? Eles eram matadores? Não apenas, mas praticavam assassinatos, né? Os Hassassin, né, eles eram religiosos, eram quase que monges, né, que viviam lá em Alamut, mas que, vez por outra, saíam desse território e iam ocupar espaços comuns, espaços de convívio e sempre disfarçados. Apesar deles terem um tipo de vestimenta padrão, um hábito, uma farda, não sei que nome exatamente dá para isso, mas eles usavam um manto branco com uma faixa vermelha. No entanto, quando eles estavam em missão, eles se misturavam no meio da população. Era muito comum que eles se disfarçassem de mendigos, né, ou de pequenos comerciantes e que acabassem desenvolvendo uma vida nesses espaços, nessas cidades, para poder esperar o momento de ser convocado para um assassinato, receber a sua missão, ir lá e exterminar as pessoas sem que ninguém desconfiasse de nada. Sempre numa ação muito coordenada, geralmente guiada por 3 assassinos.
2 armados de punhal e 1 armado de espada ou veneno para finalizar o serviço que os outros 2 talvez não conseguissem. E os assassinatos aconteciam em qualquer lugar. Podia acontecer dentro de um mercado, podia acontecer dentro de uma mesquita, aproveitando o silêncio e a segurança que a pessoa sentia estando dentro de um espaço sagrado, né? Podia acontecer no meio da rua, alguém do nada se aproximava e apunhalava. O nome da ordem, a Ordem dos Assassinos, também é um tema bastante controverso, de bastante discussão, né? Alguns dizem que o termo assassino vem da palavra hashish, né? Porque acreditava-se que para dar a visão do paraíso para esses seguidores, o Hassan dava a eles hashish, e aí quando estavam lá alucinando com aquilo, eles viam um paraíso, né? Viam um local fantástico, cheio de delícias, e queriam voltar àquilo, e o Hassan mandava os caras assassinarem alguém, e depois ia lá e dava mais doses de hashish. Isso é bastante questionável, porque segundo consta aí, o Hassan era um cara bastante rígido, um cara que buscava seguir o Corão, pelo menos na sua leitura, de uma forma muito disciplinada, ou seja, não podia escapar de qualquer ponto do Corão, pelo menos como eu disse, na leitura dele. Pelo amor de Deus, não vai acabar entendendo que todo islâmico é assassino, não, longe disso, né? Mas essa rigidez levou inclusive o Hassan mandar matar o filho dele, né? Porque teria bebido vinho. Então, pô, se o cara condena lá à morte o próprio filho porque consumiu vinho, cara, imagina que ele não deveria curtir muito a ideia de gente fumando haxixe. De onde veio essa ideia? Veio principalmente do livro As Viagens de Marco Polo, no qual Marco Polo relata ter conhecido a Ordem dos Assassinos pouco antes dos mongóis irem lá e destruírem a fortificação de Halamud, acabando com a Ordem dos Assassinos, né? Ou pelo menos com a Ordem dos Assassinos ali na região do Oriente Médio, porque segundo consta, depois desse domínio mongol, esses caras se espalharam inclusive por locais na Europa e acabavam prestando serviço de assassinatos a quem os contratasse, né? Devido todo ao seu treinamento, devido a todas as suas táticas de infiltração, de envenenamento e de assassinato por punhaladas e outras técnicas aí, né? Mas o Hassan era um cara bastante rígido, né? Então possivelmente ele não ia acabar aceitando esse consumo de haxixe, como é o que está descrito lá nas Viagens de Marco Polo. Outra definição para esse nome assassino talvez derive inclusive do próprio nome Hassan, né? Então o assassino seria o seguidor de Hassan, mas possivelmente o termo mais provável para o nome dessa ordem viria do termo assas, né? Assas, que significa, né, fundamento, ou seja, eles eram fundamentalistas islâmicos que acreditavam estar seguindo o Corão na sua real leitura, na sua real interpretação, de novo, segundo a leitura do Hassan e Saba. Para a Ordem dos Assassinos não faltavam inimigos na sua região. Eles eram opositores tanto de sunitas quanto de xiitas, mas principalmente de sunitas. Justamente por isso, a Ordem dos Assassinos vai acabar assassinando uma série de pessoas que vão tentar se opor ao rito ismaelita, principalmente líderes sunitas. O próprio Saladino, né, chegou a sofrer uma ameaça dos assassinos. Ele acabou encontrando no seu leito, em cima da sua cama, uma adaga com um bilhetinho ameaçando para que deixasse os ismaelitas em paz. Essa ordem era bastante respeitada. Afinal de contas, como esses caras não tinham cara, era muito difícil conseguir identificar esses sujeitos porque eles se misturavam no meio da população. Tentar enfrentar a Ordem dos Assassinos não era uma ideia muito agradável. No entanto, utilizar de seus serviços era algo até bastante recomendável, né? Inclusive, existem algumas fontes aí não muito confiáveis, mas que também não destoam do que acontecia durante o período das Cruzadas. Dizem que inclusive cavaleiros templários chegaram a contratar a Ordem dos Assassinos para cumprir ali algumas missões para combater líderes islâmicos, principalmente sunitas. Afinal de contas, viam ali um inimigo comum, então acabavam contratando essa ordem para gerar esse extermínio. Sabemos, portanto, que a Ordem dos Assassinos sobreviveu ali em Al-Amud
desde 1097, quando foi tomado por Hassan, até 1200, quando esse território foi tomado pelos mongóis. No entanto, como eu disse, esses assassinos conseguiram ter uma sobrevivência, espalhados em pequenos grupos, principalmente ali no Oriente Médio, norte da África, inclusive na Europa. Desconfia-se inclusive que os assassinos tenham participado da tomada de Constantinopla. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um descurtir. Participa da promoção. Lembra, o último vídeo desse mês vai ser sobre um tema que você escolheu. Não sabe da promoção? Ó, vai nesse vídeo aqui. Não tá vendo o link aqui porque tá vendo no mobile? Cara, vai lá na descrição do vídeo que tem o link. Participa da promoção, concorre ao meu livro e o último tema desse mês pode ser algo que você escolheu. Essa foi o Projeto Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.